E o grande amor da minha vida, Thaís Vilauta, é a sua mãe, né? Como é que foi o Dia das Mães, amiga? Nossa, foi bom? Foi muito bom. Animado, o Dia das Mães. né? Animado, atormentado, família inteira Teve junto. a farofa do pescoço? Não teve a farofa do Ai, meu Deus pescoço. A farofa do do céu. pescoço é só no Natal. A Nina vai, gente, esse ano. Ela vai, ela e a Jéssica Tem que ser vão uma comer ocasião muito especial. a farofa de pescoço. Farofa de pescoço. Olha, esse final de semana, meu tio pediu pescoço à milanesa. Na hora eu lembrei de você. Misericórdia. Eu falei, Por misericórdia. que você meu não Deus. gravou? Não quis. Por que você não trouxe uma marmitinha pra Nina? Ela tá com tanta Nossa, vontade. de ver Você feio, nem amiga. imagina. Você nem E imagina a olha que eu vontade encontrei que eu o tô. Patrick, marido da Nina, ela perguntou, a primeira coisa que ele perguntou foi da farofa de pescoço, Farofa de gente. pescoço. Mas várias pessoas começaram a mandar mensagem. Pede pra Thaís me mandar a receita da farofa de pescoço. Vou pedir pra minha tia a receita semana que vem, eu posto pra vocês. Obrigada, né, gente? Essa eu vou passar. Thaís, mas falando sobre o intestino e as doenças intestinais. Só pra gente entender o que de fato são essas doenças que vêm acometendo as pessoas, né? Quais Até os eu sintomas? queria até Como que falar- eu sei se eu tenho uma inflamação intestinal ou não? Não. Então, vamos lá. O intestino, ele tem que funcionar em torno ao que é normal. A gente ir no banheiro 3 vezes por dia ou 3 vezes por semana. Eu acho que eu nunca fui na minha vida 3 vezes por dia, sabia? É comum as pessoas irem 3 vezes por dia? Desde que não Sim. seja diarreia, tá, gente? Não é Aham. 3 vezes por dia com diarreia, 3 vezes por dia com Porque o cocô cocô, numa ele tem uma consistência. textura certa. Sim, eu até mandei depois uma fotinho pra A gente vai Jéssica que ela mostrar. vai mostrar. É. Pra colocar Entrem no na ar. TV Vai colocar na Metropolitana nossa para TV. vocês Isso. acompanharem e depois a gente vai subindo no YouTube essa entrevista também para quem quiser assistir novamente. Sim. E aí o ideal, o saudável é isso. O saudável, 3 eu vou falar vezes? uma coisa pra vocês lembrarem, pra vocês terem noção. Sabe uma banana nica? Aham. Essa é a consistência ideal do cocô. A gente tá mostrando na a coloração foto. marrom. Qual é a foto 1, foto 2 e foto 3? Qual que é um... A foto 1, que se você for ver, é aquele cocô tipo bolinha, cabritinho, que sempre mãe fala, tá fazendo cocô Isso. cabritinho. Esse é ressecado. Geralmente a pessoa não tá consumindo água o suficiente, Aham. tá faltando uma ingestão de Isso fibra acontece muito ali. com algumas crianças. Muito com algumas crianças. É a dificuldade de ir no banheiro. Às vezes você vai no banheiro e é como se você não tivesse ido. Aham. Aí depois a gente já começa num cocô um pouquinho, é as famosas, os cabritinhos juntinhos, gente. Tá. Só que ele não tem consistência tão separada, só que já é um indício que você vai precisar Ter problema. consumir mais água. Pode ser que você não está tomando água Precisa de mais suficiente. hidratação, né? Precisa de hidratação. Tá. A outra opção, que seria o nosso cocô, o 3 e o 4 ali da opção que está aparecendo na imagem, é o cocô ideal. Aham. Que ele é em formato, ele é liso, ele não é em pedaços, ele é mais, se você for ver, a textura dele é uma textura inteira, Aham. não tem pedacinhos, não tem nada. A coloração, geralmente, o marrom claro, o marrom mais escuro, a gente já tem que tomar cuidado, que pode ter ali. Depois eu vou falar da coloração dos cocôs. Vamos falar primeiro do formato dele. Eu já tô com uma pergunta Tá. aqui da coloração. Da coloração É. do cocô. Depois, a gente começa com ele em estágio um pouquinho mais pastoso. Pode ser alguma intolerância alimentar, ou até mesmo, gente, se o cocô de bolotinha, às vezes, se a pessoa tem algum problema com o consumo do glúten ou a lactose, ou ele prende ou ele solta. Depende de pessoa para pessoa. Tá. Então, nem sempre é só falta de hidratação. Pode ser também intolerância alimentar. Por isso que tem que investigar. Tá. O cocô mais pastoso, ou ele líquido, é diarreia, pode ser alguma bactéria, algum fungo que essa pessoa comeu, ou algum alimento que pode ter vencido, ou intoxicação alimentar. Ou pode ser ela esteja com disbiose ou síndrome do intestino irritável. O que acontece? Ele acomete a parede do nosso intestino. E às vezes ele varia tanto do intestino preso quanto para o intestino solto. E como que é o tratamento para essas doenças, para esse intestino desregulado? Tanto quanto está muito preso, quanto está muito solto. Melhorar a qualidade da sua alimentação. Descascar mais do que desembalar. Então, comida de verdade. Carnes magras, de preferência sem muita gordura. Porque é o famoso cocô que boia, gente, é o cocô que tem muita gordura. O cocô que é mais claro, aquele cocô muito branco ou muito amarelo, muita gordura na sua alimentação. Diarreia pode ter a ver também com o consumo exagerado de gordura na alimentação.
Então, vamos lá. Consumir mais fibras, mais frutas, mais legumes. Pode ser os legumes cozidos, as folhas ajudam muito. Pode estar consumindo os grãos também, não tem problema. Só que evitar muito o consumo em excesso, porque pode atrapalhar também em relação à parte de absorção, em relação à parte intestinal. Tá. Então, basicamente, gente, a comida de verdade. Sim. O que a gente pode utilizar? Existe hoje no mercado inúmeros probióticos que você consegue comprar, que tem cepas, que tem lactobacilos, que tem as bactérias boas para o nosso intestino. Por que o probiótico é importante? O que ele faz no Ele vai organismo? regular, porque o nosso intestino ele tem bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem muita bactéria ruim, é aí onde começa a aprender muito a soltar o intestino, a gente começa a ter muitos gases, a gente não tem uma absorção dos nutrientes boa. Então, o que acontece? Os probióticos, gente, que seria o consumo, ou você toma através de suplementação, ou o iogurte natural é um excelente probiótico. Aquelas bebidas fermentadas que a gente também tem essa melhora que você consegue... que você consegue melhorar. O probiótico, tanto para o intestino preso quanto para o solto, ele é legal? Ele é legal, porque o que acontece? Ele tem bactérias boas. Se tiver preso, ele vai soltar. Se tiver solto, ele vai dar uma prendida. E para quem então, tem ele intolerância? Ele vai regular. Quem tem intolerância à lactose, por exemplo, o iogurte, ele é bom, mas para quem tem intolerância já não pode. Já não pode. Daí ela vai ter que vir com a parte industrializada, que é dos probióticos comprado. Que As fórmulas. Às vezes, isso, ou nas farmácias, ou loja de suplementação. Só que para cada... sintoma tem um probiótico específico. Aí ela precisa procurar ou nutricionista. Isso. O médico para passar... Qual que é a diferença do probiótico e o pré-biótico? O pré-biótico, na verdade, ele vem as bactérias boas, ele tanto vai prevenir quanto tratar. O probiótico, ele só vai tratar aquele estado. O pré-biótico, ele já vem com bactérias que ajudam tanto é o famoso começo, meio e fim. Entendi. Então, ele já trata de uma forma geral. O pré-biótico, geralmente, a pessoa não tem nenhum problema e ela vai consumir para tratar, para cuidar do intestino. E o probiótico, ou ela está com o intestino preso, ou ela está com o intestino mais solto, porque daí o probiótico, existe o probiótico que tem fibras nesse probiótico que vai ajudar a soltar esse intestino, e tem o probiótico que vai ajudar a segurar uma diarreia. Entendi. Então, não é só ir lá comprar, porque tem inúmeros no mercado. Você tem que saber qual que é melhor para você. Para o seu caso. Exatamente. Legal. O uso de probiótico em excesso faz mal? Muitas crianças fazem o uso exagerado de bebida láctea fermentada e iogurtes. Então, geralmente, o famoso Yakult, que as pessoas acham que está tomando os lactobacilos vivos. Exato. Ele tem uma cepa. Uma cepa seria uma família de bactérias. Quando a gente faz uma suplementação comprada, a gente tem coisa de 20 milhões. Nossa. A gente tem coisa de 1 milhão. Então é um produto muito comercial, um produto né? muito comercial para realmente ter Muito feito no pobre intestino. de- Não entrega tem, porque ele tem aquilo que muito promete. açúcar. Então, ele não promete. Os iogurtes, sim. Os iogurtes, quanto mais natural, ele já tem uma melhor quantidade em relação à parte das bactérias boas. Então, às vezes eu já vi muita gente, médicos, às vezes indicando o famoso Yakult para até melhora da microbiota feminina. Gente, não, porque ele tem açúcar. Tá consumindo Então, mais açúcar do ele que não a própria é bactéria. indicado. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Legal. Ó, vamos rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Thaís Vilauta. Para você que está aí participando com a Nina, quer mandar sua pergunta. Olha só, a Márcia fala o seguinte: Nina, bom dia. Pergunta para a Nutri. Eu tenho intolerância à lactose e glúten. Qual probiótico eu posso tomar para quem tem intolerância? Então, daí ela tem que tomar um probiótico referente ao caso dela. Porque como Manipulado. tem inúmeras marcas, pode ser manipulado ou comprado pronto. Aí vai depender como é que é a alimentação dela, o dia a dia, Mas quais no os caso que sintomas. ela tem restrição... Se ela tem, aí ela não pode consumir o iogurte. Aí o dela é o famoso probiótico comprado mesmo ou manipulado. Aham. Específico para ela. Entendi. Tudo que é do intestino, gente, não tem uma receita padrão para todo mundo. Tá. Teve um pai que no dia que o médico estava aqui, ele me chamou a atenção, porque ele falou que o filho dele tem 24 anos e ele tem diarreia desde criança. Ele come e vai ao banheiro. Só que o cocô dele nunca teve uma estrutura ideal. Sempre foi
diarreia, intestino solto. E ele lida com isso com naturalidade. Ele vai ao banheiro e ele sabe que o intestino dele é solto. Qual que é o problema para a saúde ou para o futuro dele em relação a isso? Porque eu já vi que o intestino solto, as pessoas não estão absorvendo o nutriente que deveria, né? Principalmente a vitamina D e a vitamina B12, a gente vê a deficiência bastante quando tem caso de diarreia. Então, os pacientes que têm diarreia, eles não têm absorção de vitaminas e minerais. Tem que fazer reposição. Aí tem que fazer reposição. Aí não pode ser nem reposição daqueles comprimidos para engolir. Tem que ser aquelas ou gotinhas sublingual ou aquelas vitaminas que dissolve já na boca. Por que, Thaís? Porque se ela entrar para o trato gastrointestinal, vai ser eliminada nas fezes também. Aham. Então, por exemplo, fui lá ver, eu tô com a vitamina D baixa, com a vitamina B12, vou suplementar. Se te passarem comprimido, para você não é legal. É melhor ser sublingual, aqueles comprimidos que dissolvem embaixo da língua ou gotinhas. Entendi. Ou você pode fazer através intravenosa, que daí você toma o soro que tem essas vitaminas. Tá. Porque se você tá com diarreia e toma o comprimido, você vai eliminar esse comprimido nas suas fezes. A questão do intestino pode ser genética? Por exemplo, minha família toda tem intestino preso, é normal. Existe algum estudo de linhagem genética? Tem uma predisposição. Na verdade, não chega a ser genética, é mais individual, de pessoa para pessoa. Pode ser que seu pai tenha intestino preso e você tenha intestino solto. Não é uma coisa que passa de pai para filho. É mais em relação à sua particularidade mesmo. Porque é engraçado, o câncer intestinal, o colo retal, ele é genético. Sim, as doenças do intestino são hereditárias. Isso. Exatamente. E aí agora, a funcionalidade o intestino solto, não? a funcionalidade não. Ele solto ou preso depende muito da alimentação, do estilo de vida da pessoa, Legal. a qualidade do sono dela. Então, a gente não tem como falar assim, meu pai, às vezes, o pai tem um estilo de vida super ruim. E o filho não. O intestino do filho funciona super bem. Porque eu já ouvi isso, eu já fui babá, né, no meu começo da minha carreira profissional, e aí o menininho que eu cuidava, eu acho que eu tinha uns 14 anos, a mãe dele vivia falando pra mim, nossa, o Gustavo é igual o pai, tem o intestino preso, mas não pode ser, então. Então, a microbiota intestinal, você passa de pessoa para pessoa. No entanto, que a melhora dessa microbiota, é a bactéria, o contato, né? a bactéria boas ou ruins, você passa. No entanto, que hoje em dia já tem comprovação que, por exemplo, nos primeiros anos de vida é quando se forma, né, essa quantidade de bactérias, da microbiota do seu filho. Hoje em dia, as pessoas que têm uma condição financeira muito grande e tem uma babá que vai cuidar desse filho, ela faz um exame, vê a microbiota dessa babá. Mentira. E passa uma suplementação para que ela, que vai ter contato com o filho, Então a culpa era sua, tenha Nina. uma bactéria melhor. Então, realmente, A bactéria passa. A bactéria passa. Não é uma coisa assim, hereditária, que nasceu No com sangue, isso. algo Não, sanguíneo. é o contato. É Entendi. o contato. Por exemplo, se ela tiver contato Que com que só você pessoas recomenda? que tenham bactérias ruins, provavelmente ela vai desenvolver Nossa. essas bactérias. Não Amiga. necessariamente foi o pai dela que passou Entrevista para de ela. emprego agora, as pessoas vão começar a perguntar como é que é seu Como é que é seu intestino? cocô? Isso é uma informação importante. Sim, pra cuidar até de quando a criança. gente fala, Mas a gente está parto. falando criança bebê. Isso. Crianças maiores também, por exemplo, na minha casa, Parte de o 5 Patrick e o Davi, eles usam o mesmo banheiro. Essa bactéria pode acontecer agora, essa contaminação, ele com 11 anos? Pode. Ela é Pode. transferível. Não tanto a modo de formar as bactérias dele, porque ele já tem a bactéria dele formada. Sim. Geralmente isso é nos primeiros 2 anos de vida. Tá. Ele já tem. Influencia, se o Patrick tiver com uma bactéria muito ruim que possa dar diarreia, o Davi pode pegar se usar o mesmo banheiro. Entendi. E o que eu faço para proteger o meu filho dessa bactéria? Não no meu caso, porque o Davi já está grande, mas para quem tem bebês, sempre está lavando a mão, passando álcool, Então, o que aí eu tem os faço? probióticos para as crianças, daí o pediatra vai estar passando a parte da alimentação. Mas, por exemplo, igual quando a gente fala de microbiota em si, até o fato do nascimento, quando a criança já nasce de forma natural, ela já recebe teve milhões contato. de bactérias importantíssimas para a vida dela. O leite materno recebe também milhões de bactérias Entendi. que já vão influenciar isso no desenvolvimento do intestino dessa criança. Que interessante. Aí as pessoas que fazem uso de antibiótico, remédio para dor, gente, isso faz com que mata as bactérias, tanto boas quanto ruins.
Aí você tem que entrar com probiótico para repopular. Gente, você tem que ficar constantemente cuidando da população do seu intestino. Que loucura. Até para as mulheres que pensam em engravidar, se tiver algum problema intestinal, alguma inflamação, intestino preso ou solto, é legal, Sim, é legal cuidar pensando no filho. Sim. Né? Hoje, gente, se vocês estão achando um pouquinho complicado, vou ajudar um pouquinho vocês. A Netflix lançou um documentário sobre o nosso intestino. É mesmo? E aí, ele é excelente, mostra as bactérias entrando desde a comida, passando. Eu vou até estar postando o trailer dele, que é bem legal, que a pessoa leiga consegue ter um entendimento bastante do funcionamento do intestino e da importância dele. Legal. Relacionado à alimentação. Mas eu aposto que eles não superam a nossa entrevista aqui na Metropolitana de jeito nenhum. Com certeza. Com você. Porque a gente entende muito. Tudo que você fala é muito fácil. E os ouvintes também entendem, né, gente? Todo mundo aí, levantem a mão. Ó, eu vou rapidinho pro intervalo. Daqui a pouquinho a tia Madá vai estar aqui perguntando para nossa Nutri. Quando vocês mandarem áudio, não esqueçam de escrever embaixo perguntas para Nutri. Vamos chamar agora Marcos Reis, né? Nosso amigo queridíssimo. Tá na Blitz Metropolitana hoje, na loja Cristiano.